Prova, leia com tranquilidade, tá? Leia a prova toda, faça primeiro o que você sabe, depois você quebra a cabeça, beleza? E para de tremer. Beleza. Para Não tô de tremendo, tremer. não. Tá tremendo sim. Tchau. Para mim, uma das raízes principais é a educação popular, né? Eu ouvi falar sobre educação popular com esse termo já na universidade, né? Depois tendo acesso a textos como o livro do Paulo Freire, né? Mas eu não conhecia o que era educação popular e, na verdade, eu entendi depois que a educação popular, que é essa teoria, na verdade, só está falando sobre aquilo que a gente já vive na periferia, né? Que é ninguém está sozinho. Esse ideal de competição ele existe sim, mas existe muita colaboração, muito apoio, né? Então acho que essa ideia de coletividade, né, que eu vivenciei na minha jornada, né, e que depois com a proposta da construção da idealização do Pedagoginga acabou se tornando uma das nossas bases teóricas, né? Eu acho que outra base teórica que a gente tem muito forte é alguns livros, né, que a gente vai tendo acesso na universidade. Um deles é o Ensinando a Transgredir, Educação como Prática de Liberdade, da Bell Hooks. Paulo Freire também é uma das nossas bases. E o próprio, né, autor do livro Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem, né, Alan da Rosa, que é um homem negro, capoeirista, doutor em educação e pesquisador dessa área, né, tanto estética, quanto política, quanto filosofia. E no livro, né, Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem, ele fala, né, sobre a experiência dele, ele traz uma proposta teórica educativa de uma educação que ginga, né, com os conhecimentos do lugar onde ela está inserida. Então, o que o Alan da Rosa traz é muito aquilo que o Paulo Freire diz, né, que não existe um método para ensinar. Né, em cada lugar, em cada espaço, em cada ambiente onde existe um espaço educativo, precisa de um jeito de ensinar diferente, né? Essas são as nossas referências teóricas, né? Assim, enquanto livro, enquanto academia, né? Mas eu observo que muito da nossa praxis, né, vem mesmo do fazer, assim, da prática, né? De botar a mão na massa. Até porque o Pedagoginga já começa assim, né? A gente não começa desse exercício de primeiro vamos rascunhar o que a gente vai fazer e tal. Não, é ir lá, ocupar um espaço, né, que era ali na igreja, né, onde eu morava na época, reformar esse espaço, né, junto com a comunidade, trazer pedreiro, que ajudou ali a fazer uma sala de aula. Então a gente construiu mesmo uma sala de aula, né, antes de ter as aulas do Pedagoginga, a gente fez uma sala de aula. E nessa troca, né, desses conhecimentos com esses pedreiros que iam lá, ensinavam pra gente como fazer um traço de massa, como fazer uma parede, a gente foi iniciando ali, né, as primeiras oficinas do Pedagoginga, né. Então acho que a nossa base teórica, nossas referências são essas, né? Essa educação popular que é vivida na prática dentro da periferia. Bom, a gente tem alguns projetos culturais, né, no cursinho. A gente tem essa abordagem, né, de trazer a questão da cultura também para além só da educação, que a gente entende que a educação só conteudista, né, que só traz aquela bagagem de conteúdo, e a gente entende a importância disso também, né, porque querendo ou não, esses processos seletivos, né, PAS, Enem, vestibular, eles exigem isso, né, que você estude matemática, física, geografia,
mas a gente entende também que outros conhecimentos, outros saberes são tão importantes quanto esses, né? E que essas provas também exigem esses outros saberes, né? O PAS, por exemplo, todo ano tem lá livros que ele pede para que, né, são obras, né? E que aborda essas obras de alguma forma ali na prova. Então a gente traz essas oficinas culturais como uma forma mesmo de tanto ampliar o repertório, né, dos estudantes, mas socializar também esse repertório, né? E nessa troca que eles fazem uns com os outros, eles percebem que, pô, caramba, o livro que eu li se encaixa com essa aula que o professor de sociologia está dando. Pô, o Racionais que eu escuto está falando sobre a realidade que eu vivo dentro da quebrada. Então, trazer, né, a cultura junto da educação como uma forma de se ensinar e de se aprender, também é resgatar, né, para os jovens assim, a sua identidade, né, e o seu protagonismo, mas também o que ele já tem como bagagem, né, de conteúdo. O Pedagoginga hoje é uma organização da sociedade civil, né? A gente é uma OSC. A gente começou com um cursinho, né? E depois a gente expandiu a nossa atuação. O cursinho é o nosso carro-chefe, é o que, né, nos movimenta, assim, enquanto chão. Mas hoje a gente precisou crescer, né? Uma demanda que o próprio projeto teve, assim, com a chegada de mais pessoas, de novos olhares, de ampliar essa visão. A gente tem a produção cultural, que é justamente quem cuida dessa parte, né, das oficinas, dos eventos, né? Então a gente sempre tem eventos que a gente faz, né? No início do semestre, no meio do semestre, no final do semestre. Os eventos são importantes porque é momento de socialização, momento de troca, momento ali de um estudante mostrar algum talento, né, tocar uma música, fazer um sarau. A gente, por meio da produção cultural, a gente consegue também participar de editais, né, nessa área da cultura. A gente consegue também fazer oficinas, né? Então, todo sábado tem as aulas e no último horário a gente tem um horário que é destinado para oficinas culturais, né? Então, quem cuida disso também é a produção cultural, que olha para isso, que vai atrás dos oficineiros, faz uma busca com os estudantes para saber quais são as áreas de interesse deles, né, para fazer as oficinas. Então, a produção cultural cuida mais dessa parte. O apoio psicossocial trabalha ali questões mais sensíveis, né? Então, propõe rodas de conversa para falar sobre temas como, sei lá, família, saúde mental. Então, o apoio psicossocial faz esse trabalho, mas não sozinho, né? Trabalha em rede, né? Junto com o CRAS, Conselho Tutelar, sempre a família, né? Sempre tentando enxergar o jovem de uma maneira universal, né? Não só o problema em si e nem só com aquela proposta também terapeutizante, né? De, vamos tratar esse problema. Eu não tinha vontade de fazer faculdade. Depois que eu comecei a ingressar mesmo no Pedagoginga, eu percebi, caramba, eu tenho muitas oportunidades que eu posso seguir, além só da faculdade, claro, mas assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir. Se dependesse só de mim, eu acho que eu não teria um ânimo tão grande para poder observar tudo que estava acontecendo à minha volta e ver outras oportunidades que eu podia ter de ingressar em outras faculdades, não só na UNB, mas assim, eu acho que ele realmente me deu novas visões para o meu futuro. Realmente eles focam bastante na questão mesmo de como fazer uma boa prova, não só sabendo os conteúdos, mas tendo macetes, mantendo a calma. Eu quero cursar psicologia. Além da parte acadêmica, foi muito entender o meu espaço, o espaço de onde eu moro e principalmente as pessoas com que eu ando convivendo. Tipo, o Felipe mesmo, andar com o Felipe me agregou muita coisa, muita cultura. Quando você vai na UNB e entende que parece que você é sozinho lá. Você não entende muito bem o espaço que você tá quando você tá do lado de pessoas que vão de carro, vão com a mãe, com um monte de pessoas, e eu pegando meu ônibus extremamente lotado. Então, entender que tá tudo bem e que esse espaço onde eu posso dominar
além das pessoas que têm muito dinheiro e entender que a periferia pode sim dominar esses lugares, é muito especial, é muito gratificante, porque entende que eu não estou sozinho nesses lugares. Eu odiava essas aulas da escola, que não era muito monótona, e você só ia, participava e ficava, tá tudo bem, beleza. E vem aquele nervosismo, né, do Enem. O Felipe chegou na minha escola e falou, vamos, gente, vamos estudar, vamos pro cursinho. Fui e vi que era outro mundo, outra realidade. Isso ajudou demais e aqui estou. Foi graças ao Felipe e ao cursinho inteiro que eu agora estou na UNB. Enquanto equipe, a gente enfrenta uma dificuldade muito grande em relação à evasão escolar, tanto dos professores quanto dos alunos também, que por conta da distância e por ser um projeto voluntário, a gente não consegue manter os professores durante um longo tempo. Então fica mesmo quem realmente se apaixona pelo projeto. E os alunos também, por várias questões diferentes, né? Tanto a distância da escola e principalmente também questões familiares que acabam interferindo nessa parte de você tirar um sábado para poder estudar. Aí é uma dificuldade que a gente vem enfrentando, mas que tomara que a gente consiga solucionar no ano que vem, ou pelo menos começar nesse processo que é bem longo. Eu já trabalhei em outros cursinhos, outras escolas, outros espaços assim, e o Pedagoginga é o primeiro que eu vejo a questão da negritude sendo trazida com tanta força, ancestralidade. Os autores que a gente trabalha, as referências que a gente tem são muito boas e eu não costumo ver isso em outros projetos educacionais. Então eu acho que o que mais me pega no Pedagoginga é como eu consigo trazer coisas da minha vivência e coisas das vivências das pessoas que convivem comigo para a sala de aula, com um embasamento mesmo, sabe? É um espaço em que a gente consegue colocar em prática de uma forma muito diferente e fora da caixinha, coisas que a gente não aprende na graduação, na universidade. Então é muito legal passar isso para os meninos também. O Pedagoginga, para mim, me lembra muito uma música do Emicida, que fala assim, que viver é partir, voltar e repartir. E eu acho que o que a gente tem feito com os estudantes é muito isso, né? A gente ajuda eles a acessarem o ensino superior, a gente dá esse acesso para os estudantes de uma educação emancipadora, a gente auxilia eles a acessarem o ensino superior e quando eles chegam lá, eles sentem essa vontade, esse carinho, esse desejo de voltar e repartir com os que estão chegando agora e ajudá-los a fazer o mesmo ciclo. Esse trabalho cíclico que a gente está fazendo, né? A gente está ajudando os jovens a acessarem o ensino superior e quando eles chegam lá, eles têm esse desejo e assim a gente consegue ir alcançando mais pessoas aqui dentro da nossa comunidade. Oromilá jogou seus búzios para ver que futuro ia ter a ave que enfrentou Oxóssi. Índio guerreiro que era justo, que era forte, que pra defender seu povo tinha apenas uma flecha em sua posse. E que mostrou que o impossível não era improvável, e o que não era tranquilo se fez favorável. E o